Os seus piores erros não são os erros conscientes, não são aqueles que você comete sabendo que está errando, tropeçando, falhando. Não. Seus piores erros são aqueles que você comete, achando que está fazendo certo, achando que está sendo uma boa pessoa, achando que está sendo gentil, educado, compreensivo, agradável, e enquanto você acredita que está fazendo o certo, na prática está, sem perceber, entregando todo o seu poder nas mãos dos outros. Maquiavel te diria, olhando nos seus olhos, sem dó, sem anestesia, sem filtro: ninguém te tira poder. Você entrega, e quase sempre faz isso sorrindo, porque no jogo da vida, do respeito, da influência, da liderança, da soberania emocional, quem não percebe as pequenas concessões, os pequenos autoabandono, as micro-rendições diárias, vive sendo dominado, vive sendo usado, vive sendo refém, não dos outros, mas da própria ingenuidade. E talvez agora você comece a perceber, comece a lembrar de quantas vezes você se calou para não gerar desconforto, de quantas vezes disse sim quando queria dizer não, de quantas vezes se fez menor para não parecer arrogante, de quantas vezes engoliu desrespeito, ausência, descaso, porque achou que assim estava sendo paciente, maduro, evoluído, empático. E cada uma dessas vezes foi um tijolo na prisão psicológica que você mesmo construiu. Porque aqui está uma verdade tão desconfortável quanto libertadora. A maior parte do seu enfraquecimento não veio de quem te atacou. Veio de quem percebeu que você estava disposto a se render. Que você não percebe seus próprios movimentos de entrega. Que você não percebe que está diariamente dando poder aos outros, em nome de ser aceito, de ser validado, de evitar conflitos, de ser compreendido, de não ser rejeitado. E Maquiavel sabia, e te diria isso na lata, que o inimigo mais perigoso não é aquele que te enfrenta, é aquele que você nem percebe. É aquele que opera no invisível, aquele que sorri, que te abraça, que finge te amar, que se faz de aliado, enquanto anota mentalmente cada fraqueza que você revela, cada limite que você não protege, cada espaço que você abre, cada concessão que você faz. E aqui mora a parte mais cruel e ao mesmo tempo mais libertadora desse raciocínio. Não são os outros que te traem. Não são os outros que te manipulam. Não são os outros que te controlam. Quem faz isso é você, através dos seus próprios erros inocentes, através das micro-entregas diárias, dos pequenos silêncios que você não percebe, dos pequenos desconfortos que você tolera, das pequenas ausências que você engole. E, no exato momento em que você entende isso, algo muda, algo recalibra, algo vira uma chave interna que, uma vez virada, não tem mais volta, porque você percebe de forma brutal que o jogo não é sobre os outros, nunca foi. O jogo sempre foi sobre você, sobre o quanto você percebe ou não os movimentos invisíveis que te enfraquecem diariamente. E se até aqui você começa, pela primeira vez, a enxergar que o inimigo mais perigoso não é aquele que te ataca, é aquele que te observa se enfraquecer. Enquanto você sorri, achando que está sendo uma boa pessoa, então prepare-se, porque agora nós vamos entrar no primeiro erro inocente que entrega, de bandeja, seu poder na mão dos outros, e que, uma vez identificado, precisa ser eliminado imediatamente. O erro da superexposição, ou dito de forma absolutamente direta, como se abrir demais, falar demais, se mostrar demais, te transforma instantaneamente em alvo fácil no jogo do poder. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar agora. Se existe um erro que entrega de bandeja seu poder para quem quer te controlar, te manipular ou te sabotar,
Esse erro se chama superexposição. E talvez você nem perceba que comete isso o tempo todo. Talvez você acredite sinceramente que ser transparente, ser aberto, se mostrar por completo, falar tudo o que sente, tudo o que pensa, é sinal de autenticidade, de maturidade, de evolução. Mas aqui vai uma verdade tão desconfortável quanto libertadora no jogo do poder, da influência e do respeito. Quem se expõe demais vira alvo fácil, sempre, sem exceção. Maquiavel te diria, olhando nos seus olhos, sem anestesia, sem filtro, sem pena: quem fala demais, entrega mapa. Quem se abre demais, oferece manual de acesso ao próprio território. E no exato momento em que alguém conhece demais seus medos, seus traumas, suas inseguranças, suas dores, seus desejos mais profundos, essa pessoa não te ama mais. Ela não te entende mais. Ela te controla. Porque, veja, não existe controle mais eficaz do que aquele que opera a partir do que o outro te contou. Quem sabe o que você teme, sabe exatamente onde apertar. Quem sabe do que você foge, sabe exatamente como te paralisar. Quem sabe o que você deseja desesperadamente, sabe exatamente como te conduzir, como te seduzir, como te controlar sem que você perceba. E talvez agora você comece a lembrar de todas as vezes em que abriu demais, falou demais, contou demais, dividiu detalhes da sua vida, da sua dor, das suas fraquezas, dos seus medos, acreditando que estava criando conexão, que estava construindo vínculos, que estava mostrando vulnerabilidade, que estava sendo verdadeiro. E no final, o que aconteceu? Isso virou munição, isso virou argumento contra você. Isso virou chantagem, cobrança, manipulação, desrespeito, exploração. E aqui está a parte mais desconfortável e mais brutalmente verdadeira desse jogo. Ninguém te controla se não souber onde estão suas fragilidades. E quem revela essas fragilidades é você. De forma inocente, de forma sorridente, de forma aberta, de forma voluntária. Achando inclusive que está sendo maduro, espiritualizado, bem resolvido. Maquiavel sabia e aplicaria isso com frieza cirúrgica. No mundo atual, que no jogo do poder o que você esconde te protege e o que você revela te expõe, te enfraquece, te entrega. E isso não é sobre mentir, não é sobre ser falso, não é sobre ser frio. É sobre entender de forma absolutamente clara que não existe privilégio em ser um livro aberto. Ser um livro aberto é se oferecer como manual para quem quer te manipular. Por isso, daqui para frente, algo precisa mudar. Algo precisa ser instalado no seu código mental de forma definitiva. Ninguém mais tem acesso irrestrito ao meu território interno. Minha vida, minha mente, minhas dores, meus processos não são domínio público, são propriedade privada. E a partir de hoje, acesso ao meu território é sob convite, é sob critério, é sob rigor absoluto. Porque, veja, quem não sabe dosar o que fala, o que mostra, o que revela, vive eternamente sendo alvo fácil. Vive eternamente sendo território aberto. Vive eternamente sendo invadido, testado, manipulado, controlado. E no jogo da vida, quem não protege seu próprio território, vira território dos outros. E se até aqui você começa pela primeira vez a perceber que sua transparência sem critério, sua abertura sem filtro, sua exposição descontrolada, não é virtude, é vulnerabilidade estratégica, é suicídio psicológico. Então prepare-se, porque agora nós vamos entrar em outro erro, silencioso, sutil, quase invisível, mas absolutamente letal. O erro da previsibilidade, ou dito de forma absolutamente direta, porque ser sempre previsível te torna completamente controlável. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar agora.
Se até aqui você começou a entender que se expor demais te transforma automaticamente em alvo fácil, então prepare-se, porque existe um erro ainda mais silencioso, ainda mais traiçoeiro, ainda mais letal e muitas vezes tão invisível que você sequer percebe, que comete todos os dias: o erro da previsibilidade. E aqui Maquiavel te olharia nos olhos, sem filtro, sem anestesia, sem piedade, e diria, com a frieza cortante de quem entende o jogo: tudo aquilo que é previsível é inevitavelmente controlável. Porque, veja, não existe poder mais absoluto sobre alguém do que aquele que nasce da capacidade de antecipar seus movimentos, de saber exatamente como você vai reagir, como você vai se comportar, o que você vai fazer diante de determinadas situações. Porque quando o outro prevê, ele controla, e talvez, agora, isso comece a te atravessar. Porque se você olha honestamente para sua própria história, quantas vezes você percebe que as pessoas já sabiam o que você faria, que bastava alguém pressionar um pouco, insistir um pouco, gerar desconforto, aplicar uma pitada de culpa, e você reagiria exatamente como sempre reagiu: previsível, automático, controlável. E aqui mora a brutalidade desse jogo. Quem é previsível não joga, é jogado. Quem é previsível vive reagindo a roteiros que já foram há muito tempo escritos por quem percebeu seu padrão de comportamento, seus gatilhos emocionais, suas respostas automáticas, suas tendências, suas repetições. Maquiavel sabia e aplicaria isso no mundo atual com uma precisão cirúrgica, que no jogo do poder, da influência e da soberania, quem não aprende a ser estrategicamente imprevisível vive nas mãos de quem aprendeu a mapear seus movimentos. E talvez agora você comece a perceber que muitos dos desconfortos que você vive, muitas das manipulações que você sofre, muitas das situações que se repetem na sua vida, não são acaso, são engenharia. São algoritmos emocionais que as pessoas aprenderam a rodar em você. Porque você sempre reage igual. Sempre faz o que esperam. Sempre toma o caminho mais previsível. Por isso, daqui para frente, algo precisa se instalar dentro do seu código mental. Algo tão sólido, tão inegociável, tão poderoso, que no exato momento em que isso ativa, o jogo inteiro muda. Ninguém mais terá a certeza de como eu vou reagir. A partir de hoje, eu sou imprevisível. Eu pauso. Eu observo. Eu analiso. E só então, eu escolho. E essa escolha pode ser silêncio. Pode ser corte. Pode ser presença. Pode ser ausência. Pode ser tudo. Ou pode ser nada. Porque daqui para frente, eu não opero mais sob o script dos outros. Eu não atuo mais no roteiro alheio. Eu não sou mais peça no tabuleiro de ninguém. Porque, veja, a imprevisibilidade não é só uma proteção. É uma arma que desconcerta, que quebra roteiros, que desarma manipuladores, que confunde predadores emocionais, que destrói qualquer tentativa de controle. Porque no exato momento em que o outro percebe que não consegue mais te ler, ele perde o controle. Ele perde o jogo. Ele perde o acesso e, se até aqui você começa, pela primeira vez, a entender que a previsibilidade não é apenas um detalhe, é, na prática, uma sentença de submissão psicológica, social e emocional. Então prepare-se. Porque agora nós vamos entrar num dos erros mais silenciosos, mais devastadores e, ao mesmo tempo, mais universais que as pessoas cometem. Todos os dias, sem nem perceber, o erro da dependência afetiva. Ou, dito de forma absolutamente direta, quando precisar demais dos outros, se torna sua maior fraqueza. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar agora. Existe um tipo de prisão que não tem muros, não tem grades, não tem algemas. Uma prisão que você não vê, mas sente.
que não te impede fisicamente de ir e vir, mas te mantém psicologicamente acorrentado, dobrado, submisso, controlável. E essa prisão tem um nome tão desconfortável quanto universal: dependência afetiva. Maquiavel, olhando para o mundo de hoje, te diria sem um pingo de pena, sem anestesia, sem filtro: nada, absolutamente nada, te torna mais vulnerável, mais manipulável e mais controlável do que precisar de mais dos outros, do amor dos outros, da validação dos outros, da presença dos outros, do olhar dos outros. Porque veja, no exato momento em que você precisa que alguém goste de você, que alguém te ame, que alguém te aceite, que alguém não te rejeite, você já não é mais dono de si. Você já não é mais soberano sobre seu território mental, emocional, psicológico. Você na prática se torna propriedade emocional do outro, porque o outro percebe, consciente ou inconscientemente, que basta ameaçar retirar o amor, a atenção, a validação, a presença, para que você dobre, para que você ceda, para que você traia seus próprios limites. E talvez agora isso comece a te atravessar, comece a bater de frente com toda a sua história. Porque se você olha com brutal honestidade para sua vida, quantas vezes você não percebeu que, no fundo, vivia agindo, reagindo, cedendo, se calando, se diminuindo, se traindo, só para não ser rejeitado, só para não perder aquele amor, só para não ser visto como ingrato, frio, distante, insensível. E aqui está a parte mais desconfortável desse jogo. O outro percebe, sempre sabe, sempre lê, sempre sente quando você precisa demais, quando você tem medo demais de perder, quando você está disposto a se encolher, a se apagar, a se dobrar, só para não desagradar, só para não ser rejeitado, só para não ficar sozinho. E Maquiavel te diria, sem rodeios, sem dó, sem delicadeza: quem precisa se ajoelha, quem precisa se torna recurso, se torna objeto, se torna ferramenta nas mãos do outro. E no jogo do poder, do respeito e da soberania, quem vive precisando, vive sendo controlado. Por isso, daqui para frente, algo precisa se instalar de forma irreversível no seu sistema mental. Eu não preciso, eu escolho, eu não imploro, eu não mendigo, eu não negocio minha dignidade, meus limites, minha sanidade, em troca de migalhas emocionais, de amor condicional, de presença instável, de validação que vem e vai como ameaça disfarçada. Porque veja, quem não sabe ficar inteiro, quem não sabe ficar pleno na própria presença, quem não sabe sustentar o próprio território sem precisar desesperadamente da presença do outro, vive eternamente ajoelhado emocionalmente, vive eternamente sendo moldado, manipulado, testado, conduzido. E talvez agora você comece a perceber que boa parte do sofrimento que você carregou na vida não veio da ausência do outro, veio da sua própria incapacidade, até hoje, de perceber que estava se colocando na posição de servo afetivo, de dependente emocional, de prisioneiro psicológico travestido de amor, de lealdade, de conexão, de empatia. E, daqui para frente, existe uma nova regra. Uma regra que não é negociável. Uma regra que se instala como código, como sentença, como protocolo mental definitivo. Se eu percebo que estou começando a precisar demais, eu pauso, eu recalibro, eu resgato meu centro, porque ninguém, absolutamente ninguém, vale o preço de me perder de mim. E, se até aqui você começa pela primeira vez a entender que depender demais não é amor, é autossabotagem, é suicídio emocional, é uma sentença silenciosa de submissão afetiva, então prepare-se, porque agora nós vamos entrar
num erro ainda mais letal, mais sutil, mais traiçoeiro e, ao mesmo tempo, absolutamente devastador: o erro de acreditar em palavras. Ou, dito de forma ainda mais direta, por que confiar no que as pessoas dizem é uma sentença de fraqueza, ingenuidade e controle psicológico. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar agora. Existe um erro que, se você não percebe, não importa o quanto você estude, o quanto você se fortaleça, o quanto você se desenvolva, ele simplesmente te mantém refém. Refém de ilusões, refém de discursos, refém de promessas, refém de mentiras bem embaladas, bem articuladas, bem sedutoras. E esse erro se chama, sem margem de dúvida, acreditar em palavras. Maquiavel te diria, olhando nos seus olhos, sem anestesia, sem filtro, sem pena, que, no jogo do poder, quem se guia por palavras está permanentemente condenado a ser enganado, manipulado, iludido e traído. Porque as palavras, meu amigo, minha amiga, são, no jogo da influência, a matéria-prima do controle. São a engenharia do convencimento. São o instrumento da sedução psicológica, da hipnose emocional, da manipulação afetiva, social e até profissional. E talvez agora você comece a lembrar de todas as vezes em que acreditou no "eu mudei", no "nunca mais vou fazer isso", no "dessa vez vai ser diferente", no "eu te amo", no "pode confiar em mim". De todas as vezes que se entregou, se abriu, cedeu, porque acreditou no que foi dito, e no final, o que aconteceu? As palavras não se sustentaram, porque palavra, sem comportamento, é só código vazio, é só roteiro de sedução, é só narrativa de controle. E aqui mora uma das engrenagens mais perversas e ao mesmo tempo mais comuns do jogo humano. As pessoas dizem o que você precisa ouvir para que você faça exatamente o que elas querem que você faça. E Maquiavel te diria, com a frieza cortante de quem não tem tempo para romantismo: o fraco escuta, o forte observa. Porque, veja, quem escuta palavras se ilude. Quem observa comportamento vê a verdade. Porque comportamento não mente. Nunca mentiu. Nunca mentirá. As palavras podem ser doces, podem ser poéticas, podem ser sedutoras, podem ser espirituais, mas o comportamento é matemático, é frio, é lógico, é objetivo. Ele nunca mente, ele sempre entrega o que é real. Por isso, daqui para frente, algo precisa se instalar no seu código mental de forma absoluta, inegociável, irreversível. Eu não acredito no que você diz. Eu acredito no que você faz. Eu não me guio mais por discurso. Eu me guio por padrões, por recorrências, por frequência de comportamento, por histórico. Porque sua boca pode falar o que quiser, mas seus movimentos nunca mentem. E, no exato momento em que isso se instala, o jogo muda, o tabuleiro se reorganiza, porque de repente você percebe que a maior parte dos golpes que você levou não foram culpa dos outros, foram culpa sua, por ter escolhido acreditar no que foi dito, por ter ignorado o que foi feito. E, daqui para frente, nasce uma nova versão de você. Uma versão que não é amarga, que não é fria, que não é paranoica, mas que simplesmente não é mais otária, não é mais enganável, não é mais sequestrável por palavras bem ensaiadas, bem escolhidas, bem articuladas para te conduzir, para te amolecer, para te fazer ceder, porque agora seu radar está calibrado, está programado, está treinado. E ele responde de forma automática, imediata, brutalmente eficiente. Não me mostre palavras, me mostre comportamento. E se até aqui você começa a perceber, de forma absolutamente visceral, que confiar
No que as pessoas dizem não é empatia, é ingenuidade estratégica, é suicídio psicológico, é abrir de bandeja as portas do seu território para ser enganado, explorado, traído e manipulado. Então prepare-se, porque agora nós vamos entrar num erro que sozinho tem a capacidade de destruir sua energia, sua sanidade, sua dignidade e seu território mental mais rápido do que qualquer outro. O erro de negociar seus limites. Ou, dito de forma ainda mais direta, cada vez que você cede, você treina alguém a te desrespeitar. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar agora. Se existe um erro que, sozinho, tem o poder de implodir seu respeito, sua autoridade, sua força e sua soberania, é o erro de negociar seus próprios limites. E aqui não existe meio termo, não existe discussão, não existe espaço para filosofia, para relativização ou para desculpas emocionais. Porque no jogo da vida, Maquiavel te diria, olhando nos seus olhos, com a frieza de quem entende as entranhas do poder, toda vez que você cede, você educa alguém a te desrespeitar. Sim, é isso. Leia isso de novo. Toda vez que você cede, você educa. E o que você está ensinando sem perceber é exatamente isso. Me teste, me pressione, me empurre, me desrespeite, porque eu cedo, porque eu volto atrás, porque eu não sustento meu próprio território. E talvez agora você comece a lembrar de todas as vezes em que alguém te testou, te empurrou, te desafiou, te desrespeitou de forma sutil, de forma velada, de forma aparentemente inocente. E o que você fez? Cedeu. Perdoou rápido demais, explicou demais, justificou demais, ignorou o desconforto, fingiu que não viu. E, no exato momento em que você fez isso, não resolveu. Pelo contrário, você autorizou, você carimbou, você liberou acesso irrestrito ao desrespeito. E aqui mora uma das verdades mais brutais e mais libertadoras que Maquiavel te entregaria sem o menor filtro. Respeito não é algo que você pede. Respeito é algo que você sustenta, que você exige, que você impõe, que você protege. E toda vez que você não faz isso, o mundo lê, o mundo entende, o mundo absorve e o mundo responde automaticamente. Se nem ele se protege, por que eu protegeria? Por isso, daqui para frente, algo precisa se instalar dentro do seu sistema mental como código, como sentença, como protocolo absoluto e irrevogável. Meu limite não é sugestão. Meu limite não é convite à negociação. Meu limite não é espaço para debate. Meu limite é lei. E lei não se discute, se cumpre. E aqui não se trata de ser agressivo, não se trata de ser ríspido, não, se trata de ser arrogante. Se trata de uma coisa muito mais séria, muito mais sofisticada, muito mais elevada. Se trata de proteger seu território, sua energia, sua sanidade, sua dignidade, sua soberania. Porque veja, o outro não te desrespeita porque é mau. O outro te desrespeita porque percebe que pode. Porque percebe que toda vez que ele empurra, você cede. Toda vez que ele invade, você não reage. Toda vez que ele ultrapassa, você finge que não viu. E, no jogo do poder, quem não defende seu próprio território vira território dos outros, vira chão, vira tapete, vira recurso, vira ferramenta, vira objeto. E se até aqui você começa, pela primeira vez, a perceber que não sustentar seus limites não é empatia, não é compreensão, não é evolução espiritual, é suicídio psicológico, é autossabotagem, é convite aberto para ser testado, usado, manipulado, drenado e descartado. Então prepare-se, porque agora nós vamos entrar numa das maiores ilusões e, ao mesmo tempo, uma das maiores sentenças de fraqueza psicológica
que existe no jogo humano: o erro de esperar justiça. Ou, dito de forma ainda mais direta, como a ilusão da justiça te mantém fraco, ingênuo e eternamente vulnerável, enquanto os fortes constroem sua própria justiça. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar agora. Se existe uma ilusão que, sozinha, é capaz de manter você fraco, submisso, controlável e eternamente vulnerável, é a ilusão da justiça. E antes que seu cérebro tente buscar resistência, antes que ele tente buscar desculpas, antes que ele tente romantizar, Maquiavel te diria, olhando nos seus olhos, com a frieza cortante de quem não tem tempo para ilusão: o mundo não é justo, nunca foi, nunca será. E quem vive esperando justiça, vive eternamente sendo surpreendido, sabotado, traído e dominado. Porque aqui está a parte mais desconfortável e, ao mesmo tempo, mais libertadora dessa verdade. O jogo da vida não é sobre justiça. O jogo da vida é sobre força, é sobre estratégia, é sobre percepção de poder, é sobre quem protege seu território, quem sustenta seus limites, quem se impõe, quem não negocia sua dignidade, sua sanidade, sua energia, sua presença. E talvez agora isso comece a doer, comece a atravessar. Porque se você olhar com brutal honestidade para sua própria história, vai perceber quantas vezes foi ferido, traído, desrespeitado, ignorado, e no fundo esperou, de forma silenciosa, inconsciente, talvez até infantil, que o outro percebesse, que o outro se arrependesse, que a vida te devolvesse, que o universo equilibrasse, que a justiça de alguma forma viesse, mas não veio e nunca virá. Porque no jogo real, no jogo onde o respeito é construído, onde a influência é mantida, onde o território é protegido, a justiça não é algo que você espera. A justiça é algo que você faz. E Maquiavel te diria, sem dó, sem anestesia, sem filtro: a vida não te entrega o que é justo. A vida te entrega o que você aceita. A vida te entrega o que você permite. A vida te entrega o que você tolera. A vida te entrega exatamente aquilo que você sustenta como padrão. E, se você não sabe se proteger, não adianta esperar que a vida te proteja. E daqui para frente, algo precisa se instalar de forma definitiva no seu código mental, emocional e existencial. Eu não espero mais que o mundo seja justo. Eu não espero mais que as pessoas sejam justas. Eu não espero mais que alguém perceba, que alguém repare, que alguém me proteja, que alguém me devolva. A partir de hoje, eu sou a minha própria justiça. Eu sou meu próprio tribunal. Eu sou meu próprio protetor. Eu sou meu próprio advogado, meu próprio juiz, meu próprio exército. E no meu território, quem decide o que é certo sou eu. E no exato momento em que isso se instala, tudo muda. Porque de repente você percebe que todo aquele sofrimento, toda aquela dor, toda aquela sensação de injustiça que você carregou, nunca foi sobre o outro. Sempre foi sobre você. Sobre o quanto você esperou ingenuamente que o mundo te tratasse com o cuidado que você mesmo não se deu, com o respeito que você mesmo não sustentou, com a proteção que você mesmo não ofereceu a si. E Maquiavel te olharia agora com a clareza brutal de quem entende o jogo e te diria sem pestanejar: o fraco espera que o mundo seja justo. O forte constrói sua própria justiça. E quando isso entra na sua cabeça, na sua estrutura, na sua biologia, não tem mais volta. Você se torna instantaneamente um território blindado, uma presença inegociável, um ser humano que não vive mais esperando que o mundo te trate bem, porque agora é você quem impõe como será tratado.